Olá, nossa reflexão do Evangelho de hoje continua no Evangelho de Marcos, só que no capítulo 9. No final do capítulo 9, inclusive, em que Jesus fala sobre recompensas, recompensas boas e recompensas terríveis, né? O capítulo 9, versículos de 41 a 50, é justamente quando Jesus, ali em Cafarnaum, reunido com os discípulos, e ele já estava tentando não ficar mais próximo só dos discípulos, porque ele estava já falando do sofrimento dele, da cruz, da ressurreição, temas que eram mais caros somente aos discípulos, que depois isso seria transmitido pelos discípulos à galera da geral, por assim dizer. E Jesus fala ali: quem vos der de beber, porque sois de Cristo, não ficará sem a recompensa. Ou seja, se nós tratamos alguém de Deus, um filho de Deus, porque ele é filho de Deus, não fica sem a recompensa, uma recompensa boa. Jesus aí fala de uma recompensa boa. Mas logo depois ele fala de um tema que muita gente gosta de evitar, que é o inferno, que é o sofrimento, que é o castigo. E ele fala assim: se alguém causar escândalo a um desses pequeninos, a só um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó. Sabe o que é mó? É pedra de moinho, uma pedra grande que o moinho, nos moinhos, se usa para moer os grãos. Então é uma senhora pedra, bem pesada. Então era melhor que alguém amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse ao mar, né? E ele continua: se a tua mão te causa escândalo, corta, porque é melhor você entrar maneta no céu do que entrar com as duas mãos no inferno, onde o fogo não se apaga. Se o teu pé ele te causa escândalo, corta-o. É melhor você entrar perneta, saci-pererê no céu do que você entrar com os dois no inferno. Se o teu olho te causa escândalo, é melhor que você arranque ele, porque é melhor entrar no céu, né, caolho, do que entrar com os dois olhos no inferno, né, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E Jesus termina falando do sal. O sal é bom, mas se o sal ficar insosso, ou seja, perder o gosto, perder a capacidade dele de salgar, com que o temperareis? Com que a gente salga o sal? Não existe. Se o sal perder a capacidade de ser sal, não dá para salgá-lo, né? E ele fala: tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Mas o tema é esse da recompensa, do céu e do inferno. E principalmente ele gasta um tempo falando da recompensa ruim, da recompensa do castigo. Porque como os discípulos já estavam vivendo com ele já tinha falado que ele ia para o céu preparar moradas. Ou seja, a presença do céu, a perspectiva de viver junto de Deus já existia entre os discípulos. Então ele fala da perspectiva de viver sem ele, viver longe dele, né? E então ele fala primeiro do escândalo a outra pessoa. Quando você, a Bíblia, quando usa essa palavra escândalo, ela está se referindo aqui a chilique? Não, ela não está se referindo a um chilique, a um piti, a um escândalo do ponto de vista verbal ou sonoro. Escândalo é pecado. Quando você leva alguém a pecar. Então a primeira já é na lata, é muito dura. Se você levar um só a pecar, uma pessoa, um desses pequeninos que creem em Deus, se você levar um deles a pecar, é melhor que você tivesse amarrado uma pedra bem pesada no pescoço e pulado no rio, porque a coisa vai ser feia, a sua recompensa vai ser ruim, porque você levou alguém a pecar, e basta levar um. Óbvio que nós temos perdão, óbvio que nós podemos chegar diante do confessionário, confessar a Deus nossos pecados e reparar nossos erros, antes que seja tarde, porque a gente está num preâmbulo da nossa vida futura. Não é que a vida no céu ou a vida no inferno vai começar depois que eu morrer. Não, já começou. A partir do momento que eu nasci, eu já estou na vida, e essa vida se estenderá após a morte, né? A minha alma é imortal e, portanto, ela viverá após a morte terrena, por assim dizer. Os outros temas, a mão, se a mão te causa escândalo, se a mão te faz pecar. O que é a mão na linguagem bíblica, muitas vezes a destra de Deus? É a ação, né? Se aquilo que eu faço me leva a pecar, é melhor que eu pare de fazer do que, né, fazer e não entrar no céu, ir para o inferno, onde o fogo é fogo. Não que seja um fogo físico, ou talvez até seja, não sei, são mistérios, né? Mistérios que não foram revelados ao homem totalmente, mas a sensação
que Jesus nos passa é que vai ser fogo mesmo. Então, se você que já se queimou na churrasqueira, no escapamento da moto, assim, você imagina isso full time para o resto da sua vida, você se queimando, né? Então não vai ser legal. O inferno não é um negócio legal. Só que a gente tem que saber que o inferno existe, porque muita gente está perdendo a fé e está fazendo besteira por aí, porque esquece que pode ir para o inferno. O segundo ponto que Jesus fala do pé, né? Se o teu pé te causa escândalo, ou seja, se o lugar que você vai, se o lugar que eu vou, se os lugares que eu frequento estão me levando a pecar, é melhor que eu arranque meu pé, ou seja, é melhor que eu pare de ir a esses lugares. É melhor ser um saci pererê no céu do que entrar bonito com as duas pernas caminhando em Highway to Hell, entendeu? Terceiro é o olho, aquilo que eu vejo, que eu cobiço, a imagem que entra na minha vida, a porta da minha alma, aquilo que eu ponho para dentro de mim. Se isso está me fazendo pecar, é melhor que eu pare de ver, é melhor que eu pare de olhar, né? Pare de cobiçar, de querer e tudo mais, porque é preferível entrar caolho, né, no céu. Como lembra da Madre Angélica, né, fundadora da EWTN, parecia a freira pirata, né, porque ela usava um tapa-olho. Enfim, uma santa freira já falecida, né? Ela foi uma das que entrou no céu. Mas a verdade é essa, porque se a gente viver uma vida de pecado, e essa é a verdade, a gente para de ter sabor. A vida para nós fica sem sabor. É um sal que não serve para nada, só serve para ser jogado fora. E como é que você vai salgar esse sal de novo? Não tem como. Então Jesus fala, tem de tempero em você mesmo, né? E a perspectiva do céu é saborosíssima, então é muito melhor você viver com a perspectiva do céu e não buscar ter essas recompensas ruins. E isso eu vejo para mim mesmo. Então é muito isso que Jesus me fala hoje. E se você está vivendo, se eu estou vivendo em situações em que eu estou pecando por causa das situações, não se desespere. Nós temos um confessionário. Vá diante do padre, do sacerdote, ele é o representante de Deus para perdoar os nossos pecados. Confesse os seus pecados e não os repita. Jesus não falou para a pecadora, vai e não peques mais? Não, é exatamente isso, o caminho é esse. Enquanto a gente ainda estiver aqui nessa vida, dá tempo de resolver tudo. Tá? Tudo, nada importa, dá tempo de resolver, mas para resolver precisa de um esforço. É preciso que você corte as mãos, corte a perna, arranque o olho, mas uma boa confissão repara teus erros. Eu sempre busco uma confissão frequente e tal. E não se esqueça que a nossa vida sempre tem duas realidades finais. Ou nós vamos viver no céu, na presença de Deus, ou nós vamos viver afastado dele num lugar muito ruim, num lugar em que o fogo queima, né? Então, lembre-se disso. Vamos lembrar dessa realidade para tocar a nossa vida. Isso vai fazer com que a gente faça menos besteira, né? Se a gente tiver a perspectiva de que nós temos uma vida diante de nós e que ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser pavorosa, a gente sempre vai optar pelo caminho maravilhoso, e isso vai fazer com que a gente não faça tanta besteira assim. Então, espero que essa reflexão tenha lhe ajudado no seu dia. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe nosso dia. Até a próxima.